Bom, continuando com o nosso estudo de lógica de programação, a gente vai agora resolver um exercício. A gente vai criar um pequeno programa que resolva a equação do segundo grau. Então, a gente vai resolver esse exercício aqui da nossa lista de exercício. Diz o seguinte: escreva um programa para resolver a equação do segundo grau. O programa deve ler os coeficientes a, b e c da equação do segundo grau e mostrar as raízes da equação. Aí, como exemplo, verifique se o programa calcula e mostra as raízes das seguintes equações do segundo grau. Aí, como exemplo, e depois que a gente criar esse pequeno programinha, esse pequeno programa, aí a gente vai ver se ele consegue resolver essas equações aqui do segundo grau, né? A, B, C e D. Para quem não lembra, né? Equação do segundo grau aqui é da forma... Tá aqui, ó. A letra A é um exemplo de uma equação do segundo grau. A gente tem que... O programa ele vai ter que pedir o coeficiente de x ao quadrado, que é o A, o coeficiente de x e o coeficiente C, que é o coeficiente independente. Então, a gente tem o A, que é o número que fica do lado do x ao quadrado. No caso aqui, o A é 1. A gente tem o B, que é menos 7, que fica do lado do x. E a gente tem o C, que é o termo independente, que ele fica sozinho. E no caso aqui, ele vai de 10. Então, o usuário ele vai dizer para o programa quais são esses coeficientes. Quem é A, B e C. Aí eu vou dar Enter. Aí o usuário vai dar Enter e o programa vai dizer quais são as raízes da equação do segundo grau. Ele vai dizer quem é x1 e quem é x2, ou x primeira linha e x segunda linha. Para quem não lembra, né, a equação do segundo grau a gente resolve utilizando a fórmula de Bhaskara, né? Então a gente tem que... como é que a gente resolve uma equação do segundo grau? Aqui, ó, pegando, por exemplo, como exemplo a letra A, aí eu teria que dizer quem é o A, o B e o C. Depois eu teria que jogar na fórmula do delta, né? Se vocês lembram, o delta, a fórmula dele é igual a B ao quadrado menos 4AC. Essa é a fórmula do delta. Depois que eu achar o delta, eu jogo na famosa fórmula de Bhaskara, né? Que x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Bom, no caso, o nosso programa não vai precisar fazer cálculo nenhum. Quer dizer, o usuário, né, que for usar o nosso programa não vai precisar fazer cálculo nenhum, porque ele vai jogar só os valores de A, B e C, só os coeficientes. Aí pronto, o programa resolve e mostra as raízes da equação do segundo grau. Então vamos montar aqui o nosso pequeno programa. Vamos fazer aqui, utilizando a linguagem de programação Python. Aí eu vou pegar aqui o idle. Aí eu venho aqui em File, New File. Vamos montar aqui, então, o nosso programa. Primeiramente, eu vou importar a biblioteca math, colocando o comando import math. Essa biblioteca tem muitos métodos, dá para a gente utilizar várias operações de matemática utilizando essa biblioteca. Então, eu vou precisar da raiz quadrada. E uma maneira de eu usar a raiz quadrada na linguagem de Python é utilizando essa biblioteca. Então, tem que logo começar colocando import math. Aí agora eu vou pedir para o usuário que ele digite o coeficiente de x ao quadrado, ou seja, que ele digite o A. Que ele vai ter que dizer quem é o A, o B e o C. Aí o programa vai achar as raízes da equação do segundo grau. Então eu vou chamar aqui A recebe input, o que o usuário digitar no teclado. Então, input, vou colocar assim, digite o valor de A. 2 pontos, vou deixar um espaço, vou colocar aqui, fechar as aspas. Bom, só que input, ele sempre retorna um texto, né? Como o valor de A vai ser um número, eu vou colocar aqui, eu posso colocar int, se eu quiser que o usuário, se eu quiser mostrar para o interpretador Python que trata-se de um número inteiro, ou posso colocar float, se eu quiser a possibilidade do usuário também digitar um número com vírgula, digitar um número decimal, tipo 2,5, 8,9, tá? Fechei. Agora eu vou dizer para o usuário digitar o valor de B, vou copiar,
Vou colocar logo aqui para ser mais rápido. Pronto. O usuário vai digitar o valor de A, B e C. Agora eu vou achar o valor do delta. Vou chamar de delta. Aí o delta vai receber. A fórmula do delta é B ao quadrado menos 4AC. Então vai ter que ter esse cálculo. Então eu coloco assim B, que o B vai receber o valor digitado pelo usuário, né? Quando o programa pedir, digite o valor de B. B ao quadrado a gente coloca em Python assim, ó. 2 asterisco. 2. Isso aqui indica para o interpretador Python que eu tenho B elevado a 2. B ao quadrado. Então a fórmula do delta é B ao quadrado menos 4AC. 4 vezes A é só um asterisco. Multiplicação na linguagem Python, assim como na maioria das linguagens de programação, é o asterisco. 4AC. Depois que eu achei o valor do delta, eu vou aplicar aqui uma condicional. Eu quis resolver esse pequeno programa para a gente aplicar a estrutura condicional if else. Então, if significa se. Então, eu vou mostrar como é que a gente usa a condicional if, essa estrutura de decisão. Na maioria, quase todas as linguagens de programação têm essa estrutura condicional if else. Aí eu vou dizer assim, ó, se o delta for menor do que zero, aí eu coloco 2 pontos. Sempre eu vou ter que colocar 2 pontos na linguagem de programação Python. Coloco 2 pontos. Veja, esse espaço aqui é importante, viu? Quando eu dou Enter, ele já faz a indentação para mim. Eu tenho que deixar esse espaço. Por quê? Para eu dizer que o código que está vindo depois, ele está subordinado ao comando if. Então, tenho que deixar esse espaço. Eu sou obrigado a deixar esse espaço na linguagem de programação Python. Então, se delta é menor que zero, o que eu quero que aconteça? Veja, para quem lembra, a equação de segundo grau é o seguinte. Quando delta é menor que zero, então vai ficar a raiz quadrada de um número negativo. Quando o número é menor do que zero, então o número é negativo. E não existe raiz quadrada de número negativo. Pelo menos não existe raiz quadrada, real. Né? Dentro dos números reais não existe raiz quadrada de número negativo. Existe, né, nos números complexos, mas dentro do conjunto dos números reais não tem raiz quadrada de número negativo. Então, portanto, não existem raízes reais. Aí não vai ter raízes. Então eu coloco assim, eu vou dizer print para mostrar para o usuário, vou dizer assim. Delta é menor que zero, portanto, não existem raízes reais. Então, se o delta é menor do que zero, aí vai mostrar para o usuário essa frase. Delta é menor que zero, portanto, não existem raízes reais. Não vai dar para calcular x1 e x2, ou x primeira linha e x segunda linha. Se não, a gente escreve else. Se não significa else, tá? If significa se. Então é assim, se delta é menor que zero, aí vai aparecer para o usuário essa frase, delta é menor que zero, portanto não existem raízes reais. Se não, else significa se não, 2 pontos. Não esqueça de deixar o espaço para dizer que o código que vem depois está subordinado ao comando else. Então, se não, ou seja, se o delta não for menor que zero, ou seja, se o delta for maior ou igual que zero, aí sim vai ter x1 e x2. Aí eu vou aplicar a famosa fórmula de Bhaskara. Lembre que a fórmula de Bhaskara é assim, ó, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Onde o mais eu tiro x primeira linha e o menos eu tiro x segunda linha. Ou vice-versa, essa ordem não importa. Então eu vou colocar assim, ó, x primeira linha eu vou chamar de x1 é igual, ele vai receber a primeira raiz, que é menos b, mais, vou deixar o menos, porque é mais ou menos, né? Mas eu vou deixar o menos para x2, mais raiz quadrada. A raiz quadrada é assim, ó.
eu vou colocar a biblioteca, que é o math, ponto, e eu vou colocar sqrt. Sqrt é a raiz quadrada na biblioteca math. Então, eu coloco o nome da biblioteca, ponto, sqrt. Aí, entre parênteses, eu vou colocar de quem eu quero tirar a raiz quadrada. No caso, é do delta. Pronto. Eu tenho que dividir por 2A, né? Então, eu coloco o parêntese aqui, tudo dentro do parêntese. Dividido, a gente divide, é uma barra inclinada para a direita, uma divisão na linguagem de programação Python, 2 vezes A. Então, tá aí o x primeira linha, menos b mais raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2A. E o x segunda linha, ou x2, eu vou copiar aqui. Tá aqui, só que agora aqui é menos. É menos b, menos. Então, tem o x1 e o x2. Depois que o programa calcular x1 e x2, eu tenho que mostrar para o usuário as raízes, que é o x1 e o x2, que são x1 e x2. Então, print. Vou usar o comando format. A primeira chaves vai ser substituído por x1. No lugar das chaves vai ser o x1 da primeiro par de chaves, né? Vai ser substituído por x1. E o segundo par de chaves vai ser substituído por x2. Esse aí a gente já sabe como é que se usa o método format. A gente já usou em outros programas. Fecho o parêntese aqui. Tudo tem que estar dentro do comando print. Pronto. Tá tudo certo. Vamos agora salvar. Eu posso logo aqui em RAM module, que ele vai pedir para salvar. Dou OK. Agora eu vou salvar aqui na pasta. Vocês podem salvar onde vocês quiserem. Vou salvar aqui na pasta exercícios de Python. Tá aqui, ó, digite o valor de A. Vou colocar aqui. Deixa eu tentar resolver aquela equação do segundo grau da letra A. O A vale 1 aqui. Então, vou colocar 1. O B vale menos 7 e o C vale 10. Então, vou colocar B menos 7 e o C vale 10. Vou dar Enter. Então, tá aqui. As raízes são 5 e 2. Se a gente resolver, né, pela forma tradicional, resolvendo lá na mão, né, colocando a fórmula de Bhaskara, tudo, a gente vai ver que as raízes são realmente 5 e 2. Vejo que ele colocou 5.0 e 2.0. Isso porque eu coloquei lá o float, né? Eu posso, olha, se eu quiser, eu vou resolver aqui eu posso colocar, deixa eu colocar aqui, deixa eu executar de novo. Eu posso colocar o A, um número com vírgula, 2,5, no caso é ponto, né? Em Python é ponto. 3, vou colocar o C 1.5, 1.4. Vejo delta, no caso aqui o delta deu menor que 0, portanto não existem raízes reais. Mas vejo que o programa ele roda tranquilamente, mesmo que eu coloque número decimal. Ok? Deixa eu resolver mais um exercício aqui. Eu posso limitar aqui o número de casas decimais para as raízes, viu? Se eu quiser, aqui dentro das chaves. Mas deixa assim, tudo bem. Deixa eu resolver a letra B. O A aqui vale 1, o B vale menos 12 e o C vale 32. Deixa eu colocar lá. Vou executar o programa de novo. O A vale 1, o B vale menos 12 e o C vale 32. As raízes são 4, as raízes são 8 e 4. Então tá aí, a gente criou um programa que usa a estrutura condicional if-else, que esse foi o objetivo, a gente vê como é que se vê um exemplo, né, de uso da estrutura condicional, da estrutura de decisão if-else. Isso aqui é um exemplo, isso aqui é um pequeno programa que resolve equação do segundo grau.